Olá pessoal, estamos de volta. Aqui quem fala é o professor Amaral do canal O Bizu. Então, com mais uma questão do Braille. Então, quem mandou a questão hoje foi Gabriel Vieira de Assis. Uma questão que versa sobre a função quadrática. Beleza? Então, para você que tem uma certa dificuldade em resolver questões desse tipo, garanto a você que você vai entender agora como resolvê-la. Beleza? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe aí o seu gostei. Então, vamos à questão. Então, construa o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8 e determine as raízes da função, as coordenadas dos pontos de intersecção com eixo x e y, para quais valores de x a função é decrescente ou crescente e para quais valores de x a função é positiva ou negativa. Então, primeiramente, como é que nós vamos atacar esse problema? Vamos fazer o gráfico da função na última etapa. Então, primeiro vamos calcular as raízes da função, beleza? Então, como é que nós calculamos a raiz da função quadrática? Então, primeiramente, para calcular as raízes da função quadrática, nós igualamos a função a zero, beleza? Então, vai ficar assim, ó. O nosso f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8 vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Então, sempre que eu tenho uma função quadrática, quero encontrar os seus zeros, eu transformo ela numa equação quadrática, ou seja, igual a zero. Então vamos lá. Então ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Como é que a gente calcula as raízes dessa equação? Utilizando a fórmula resolutiva, né, ou a fórmula da equação quadrática, ou a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, beleza? Mas aqui a gente vai utilizar outros métodos. Ok? Então observe o seguinte, ó. Sempre que o coeficiente da equação do segundo grau quadrática, esse coeficiente de x ao quadrado for igual a 1, a gente pode experimentar que uma das possíveis raízes são os divisores inteiros do termo independente. Quem é o termo independente, professor? É o que independe de x, ou seja, quais são os divisores de menos 8? Os divisores inteiros seria quem? Vamos colocar aqui, ó. Seria mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Divisores inteiros, né? E tentar, por tentativa e erro, substituindo esses valores na equação quadrática e ver qual desses valores são as raízes, beleza? Então observa, mais ou menos 1 não dá, né? Porque se for 1 positivo é 1, sendo positivo, 1 como raiz, eu poderia dizer que quando a soma dos coeficientes é igual a zero é porque o número 1 é raiz. Então aqui a soma dos coeficientes não é zero, é quem? 1 menos 2, menos 1, menos 1, menos 8, menos 9. Então 1 não pode ser. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos por menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 2, 3, 3 menos 8, menos 5. Então mais ou menos 1 não é raiz. Vamos ver o 2 positivo. 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 0 menos 8. Menos 8 não é igual a 0. Vamos ver o menos 2. Menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 multiplica menos 2 também vai dar 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, descobrimos a primeira raiz, ó, que é o menos 2. Beleza? Então, a partir do momento que a gente descobriu a primeira raiz, que é menos 2, vamos utilizar as relações entre coeficientes e raízes. O produto das raízes é igual a quem? A C sobre A. Então, quem é C? C é menos 8 e A é 1. Então, o produto das raízes é menos 8. Se uma das raízes é menos 2, a outra só pode ser 4, pois menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Beleza? Então, tá aí a primeira raiz, menos 2, que a gente encontrou por inspeção, substituindo os valores aqui, né, dos possíveis divisores, né, do termo independente, dos divisores do termo independente, desculpe. E utilizando agora as relações entre coeficientes e raízes, a gente encontrou a segunda raiz, que é 4, pois o produto da primeira raiz pela segunda raiz é igual ao termo independente dividido pelo coeficiente de x ao quadrado. Então, no caso, vai dar menos 8. Então, a segunda raiz tem que ser 4, pois menos 8
dividido pela primeira raiz, menos 2 tem que dar a segunda raiz, 4. Beleza? Então tá aí. Então encontramos a raiz da função. Então vamos para a letra B. Quais as coordenadas do ponto de interseção com o eixo x? Bem, as coordenadas de interseção com o eixo x é justamente as coordenadas das raízes, ou seja, quando x for igual a menos 2 é porque meu y é 0. Então, quando x for igual a 4, meu y também é 0, já que são raízes. Beleza? Então tá aí. Ó. Com o eixo x as coordenadas são menos 2 e 0 e 4 e 0. Beleza? E com o eixo y? Com o eixo y, pessoal, é só a gente igualar o nosso x a 0. Então, quando x for 0, minha função corta o eixo y, ou seja, é justamente no termo independente. Nosso termo independente, que independe de x, é quem? Menos 8 ó, na função. Então, as coordenadas da interseção com o eixo y vai ser quem? x0 é o y menos 8. Beleza? Então tá aqui. Resolvida a letra A e a letra B. Letra C. Para quais valores de x a função é crescente ou decrescente? Então, para que a função quadrática seja crescente, para a gente encontrar os valores de x que torna a função crescente, é o seguinte. Primeiro a gente tem que encontrar a concavidade. A concavidade dessa função aí quadrática é voltada para cima. Por quê? Porque o nosso a, que é o coeficiente de x ao quadrado, é positivo. Então a concavidade da função, dessa função especificamente, é para cima. Logo, essa função tem um mínimo. E um mínimo é encontrado como, professor? Já que a gente encontrou a raiz, só é somar as coordenadas da primeira raiz com a segunda raiz e dividir por 2. Beleza? Que você vai obter as coordenadas do ponto de mínimo. Então, a partir desse ponto de mínimo, a função vai crescer. Beleza? Então, vamos somar. Menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo, né? Então, 2 positivo dividido por 2 vai dar 1, ou seja, o x do vértice, ou seja, a coordenada do ponto de mínimo vai ser x do vértice igual a quanto? X do vértice igual a 1 e meu x e meu y igual a x do vértice vai ser x1 mais x2 dividido por 2, menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo, dividido por 2 vai dar 1. Então x do vértice é 1, né? X do vértice vale 1 e o y vértice vale quanto? 1 ao quadrado vai dar 1, 1 menos 2 vai dar menos 1, menos 1, menos 8, menos 9. Então as coordenadas vai ser 1 e menos 9. Beleza? E a função é crescente para x maior do que 1. A gente vai ver isso no gráfico da função. Então tá aí, ó, crescente para x maior igual a 1. Beleza? Então tá aí como a gente encontra, ó, soma as coordenadas das raízes, né? x1 mais x2 dividido por 2, que vai dar justamente o x do vértice, onde o valor da função é mínimo para essa função aí. Quando x for 1, a função é menos 8 e ela é crescente para x maior do que 1. Ok? Então, letra D agora. Depois a gente vai ver para quando ela é decrescente. Então, letra D. Para quais valores de x a função é positiva ou negativa? Então, veja só. Vamos lá para o GeoGebra que a gente vai ver o gráfico, né, da função. Beleza? Então, vem comigo. Olá, pessoal. Estamos aqui no GeoGebra e observe que a função dada é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 8. E pedir para a gente construir o gráfico da função. Tá aí o gráfico da função. Tá aí os valores que a gente encontrou. Aqui são os zeros da função, ó, menos 2 e 0, ou as raízes, né? E 4 e 0. Aqui é onde ela toca o eixo y. Quando x for 0, y é menos 8. A gente encontrou também. A função atinge o mínimo quando x for menos 1. For 1, desculpe. Somo as coordenadas, as abscissas da raiz dividido por 2. Menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, ou seja, o x do vértice é o número 1. Então, quando x for 1,
a função assume um mínimo que é igual a menos 9, beleza? x1, a função assume um mínimo em menos 9 e ela é crescente para x maior do que 1, ok? Sendo x maior do que 1, a função é dita crescente. A partir do momento que eu vou aumentando os valores de x para a direita, meu y vai aumentando, certo? De menos 9 vai aumentando para menos 8, aqui vai passando por menos 6, menos 5, ou seja, a função é crescente para x maior igual a x maior igual a 1. E a função ela é decrescente para no intervalo aberto de menos infinito até o 1. Ela é uma função decrescente, né? Ela vem decrescendo. Meu x aumenta, mas meu y vai diminuindo. Então a função é decrescente. Beleza? E agora, professor, quando é que a função é positiva e quando é negativa? A função é positiva quando eu pego o valor de x e ela se torna positiva, né? Beleza? Então minha função é positiva para x, para x menores do que menos 2, né? Observe que para x menor do que menos 2 a função assume valor positivo, e para x maior do que 4, quando x é maior do que 4 a função assume valores positivos, e a função assume valores negativos para x entre menos 2 e 4, beleza? Então a gente viu que quando x é 1 a função é menos 9, quando x é 2 a função aqui é menos 8, beleza? Então para valores que estão entre menos 2 e 4 a função é negativa, e para x que são maiores do que menos 2 e maiores, para x menores do que menos 2 e maiores do que 4 a função é positiva, beleza? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Vamos lá para o gráfico agora. Voltamos agora, pessoal, para o slide da apresentação. Então é isso. Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Aqui quem fala é o professor Amaral, do canal Bizu. Até mais. Tchau, tchau.